Você sabia que o jejum pode abrir portas espirituais que pareciam trancadas? Mas, se feito de forma errada, pode ser em vão. O jejum é uma prática que atravessa séculos, sendo mencionada diversas vezes na Bíblia como uma forma poderosa de se conectar com Deus. Desde os profetas até Jesus, encontramos exemplos que mostram como essa prática pode transformar vidas e mudar situações aparentemente impossíveis. No entanto, a Bíblia também deixa claro que não é qualquer jejum que agrada a Deus. Isaías 58, por exemplo, nos alerta contra jejuns feitos com motivações erradas, como a busca de reconhecimento ou o desejo de manipular Deus para obter o que queremos. Já em Mateus 6, Jesus nos ensina que o jejum deve ser algo íntimo e sincero, longe dos olhares e elogios das pessoas. Mas aqui vai a grande questão. Será que você está jejuando da maneira que Deus espera? Você está jejuando da maneira certa? Ou pode estar cometendo erros que estão te afastando do propósito de se aproximar de Deus? O jejum, segundo a Bíblia, é mais do que ficar sem comida. É um ato de entrega e consagração. Ele representa o momento em que decidimos colocar Deus no centro das nossas prioridades, renunciando ao material para buscar o espiritual. É como dizer: Senhor, eu dependo mais de Ti do que de qualquer outra coisa. Não é sobre passar fome, mas sobre alimentar a alma com a presença divina. Exemplos poderosos de jejum estão espalhados pela Bíblia. Daniel, ao rejeitar as iguarias da Babilônia, jejuou com propósito e recebeu visões profundas de Deus. Daniel 10:3. Esther, diante de uma crise que ameaçava seu povo, convocou um jejum de 3 dias antes de se apresentar ao rei. Esther 4:16. E claro, Jesus, que jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério, mostrando total dependência do Pai. Mateus 4:1-11. Esses jejuns não foram feitos por obrigação, mas como atos de fé. Eles refletem a busca por direção, proteção e comunhão com Deus. Em cada caso, o jejum precedeu momentos de grande revelação e vitória, deixando claro que é uma ferramenta poderosa quando usada com propósito correto. Mais importante ainda, o jejum não é um sacrifício físico que impressiona Deus, mas uma maneira de nos esvaziarmos de nós mesmos para sermos preenchidos por Ele. Como disse o profeta Samuel, a obediência é melhor do que o sacrifício. 1 Samuel 15:22. Deus se agrada do coração sincero e contrito, não de um estômago vazio. Portanto, jejuar é mais do que renunciar a alimentos. É alinhar nossa vida com os planos de Deus. Sem oração e comunhão, o jejum se torna apenas uma dieta. Mas com o coração no lugar certo, ele pode mover montanhas e nos aproximar do propósito divino. A intenção deve ser sincera, dirigida exclusivamente a Ele. Caso contrário, o ato se torna vazio e inútil, como um teatro sem significado. Para evitar esse erro, pratique o jejum com discrição e humildade. Não há necessidade de anunciar que está jejuando ou de agir como se estivesse em sofrimento extremo. Lembre-se, o que importa não é o que as pessoas veem, mas o que Deus vê no seu coração. Erro 1. Tornar o jejum uma performance. O primeiro grande erro ao jejuar é transformá-lo em uma exibição para os outros. Jesus falou claramente sobre isso em Mateus 6:16-18, alertando contra os fariseus que jejuavam para serem notados. Eles desfiguravam o rosto e faziam questão de que todos soubessem do sacrifício que estavam fazendo. O problema? Em vez de agradarem a Deus, estavam mais interessados na aprovação humana. Jesus nos ensinou que o jejum deve ser feito em segredo, como algo entre você e Deus. Ele disse: quando jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto, para que não pareçam aos outros que estão jejuando, mas apenas a seu Pai que está em secreto. Isso deixa claro que o jejum é uma expressão de intimidade com Deus, e não uma oportunidade de exibição espiritual. Pense no jejum como uma carta de amor a Deus. Se você a escreve para impressionar uma plateia, perde totalmente o propósito da mensagem. A intenção deve ser sincera, dirigida exclusivamente a Ele. Caso contrário, o ato se torna vazio e inútil, como um teatro sem significado.
Para evitar esse erro, pratique o jejum com discrição e humildade. Não há necessidade de anunciar que está jejuando ou de agir como se estivesse em sofrimento extremo. Lembre-se, o que importa não é o que as pessoas veem, mas o que Deus vê no seu coração. Por isso, da próxima vez que jejuar, pergunte-se: estou fazendo isso para me aproximar de Deus ou para ganhar a admiração dos outros? Essa simples reflexão pode mudar completamente a forma como você vive essa prática espiritual. Erro 2. Focar no físico e ignorar o espiritual. O segundo erro que nunca deve ser cometido durante o jejum é tratá-lo apenas como uma abstinência física. O jejum bíblico vai muito além de ficar sem comida. É um momento para intensificar sua conexão espiritual com Deus. Sem oração, leitura da palavra e uma postura de entrega, o jejum se transforma em uma simples dieta. E, convenhamos, Deus não está interessado em dietas, mas em corações transformados. Isaías 58 é um alerta poderoso sobre o verdadeiro propósito do jejum. Deus, através do profeta, confronta aqueles que jejuavam enquanto continuavam a agir de forma egoísta e injusta. O jejum que agrada ao Senhor não é apenas uma privação física, mas um ato de quebrar cadeias de opressão, libertar os presos e cuidar dos necessitados. É um momento de transformação, não só pessoal, mas também para impactar aqueles ao nosso redor. Sem o componente espiritual, o jejum perde o seu significado. É como tentar ligar uma lâmpada sem conectar o fio à energia. A oração e a meditação na palavra são as chaves que alimentam essa prática. Elas permitem que o jejum não apenas mexa com o seu corpo, mas transforme o seu espírito e renove sua mente. Para evitar esse erro, planeje o seu jejum com propósito. Estabeleça horários para orar, escolha passagens bíblicas para meditar e peça direção ao Espírito Santo. Além disso, use esse tempo para praticar atos de bondade e justiça. Ações concretas, como ajudar alguém em necessidade, também fazem parte de um jejum que agrada a Deus. Então, antes de começar o próximo jejum, pergunte-se: estou me desconectando do físico para me conectar ao espiritual? Ou estou apenas me privando sem propósito? Lembre-se, Deus não busca o que você deixa de comer, mas o espaço que você abre no seu coração para Ele. Quando falamos sobre jejum, é fácil focar naquilo que estamos deixando de fazer, deixar de comer, de beber ou de aproveitar determinados prazeres. Mas o verdadeiro significado do jejum vai muito além disso. Deus não está interessado no que você está deixando de comer, mas no espaço que você está abrindo para Ele no seu coração. É sobre criar um vazio dentro de nós para que Ele o preencha com sua presença, paz e direção. O jejum não é sobre perfeição, é sobre intenção. Talvez você se preocupe em fazer tudo certo ou em seguir um padrão rigoroso, mas o que realmente importa para Deus é o seu coração sincero. Ele não busca um sacrifício impecável, mas uma entrega verdadeira. Afinal, como diz em Salmos 51:17, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Lembre-se de que o jejum é um convite à transformação. Ele nos desafia a sair da rotina, a abandonar o superficial e a mergulhar no profundo. É uma oportunidade de alinhar nossos desejos e vontades àquilo que Deus tem para nós. Cada momento de oração durante o jejum é um tijolo na construção de uma relação mais íntima e sólida com Ele. Por isso, não se prenda a regras ou comparações. O jejum não é uma competição ou um fardo, é um privilégio. É a chance de dizer: Deus, eu escolho te ouvir, te buscar e te priorizar acima de tudo. Quando nos colocamos nessa postura de humildade, Deus age em áreas que nem imaginávamos que precisavam de cura ou transformação. Então, da próxima vez que pensar em jejuar, lembre-se: mais importante do que o que você está renunciando é o que você está permitindo que Deus faça em você. E isso sim pode mudar sua vida e sua relação com Ele para sempre. Antes de iniciar seu próximo jejum, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: por que estou fazendo isso? Essa pergunta simples pode redefinir completamente sua experiência espiritual. Jejuar com um propósito claro
É como abrir uma porta que conecta o seu coração ao de Deus. Ele não busca o sacrifício vazio, mas uma entrega genuína e cheia de significado. Lembre-se, o jejum é um convite divino para a transformação, para deixar de lado o que é passageiro e se conectar ao que é eterno. É uma chance de buscar algo maior, de alinhar sua vida com os planos de Deus e permitir que Ele renove áreas que você nem imaginava que precisavam de mudança. Compartilhe essa mensagem com quem você ama. Talvez alguém esteja precisando de um empurrão para retomar a caminhada ou para entender o verdadeiro poder do jejum. Seja luz e inspiração, ajudando outros a descobrirem que o jejum não é um peso, mas uma oportunidade de ver Deus agir de maneira sobrenatural. E agora, eu te desafio. Decida jejuar com um coração cheio de fé e propósito. Ore com ousadia, medite na palavra com expectativa e creia que Deus pode fazer infinitamente mais do que você imagina. Não importa o tamanho do jejum ou da sua entrega, Deus honra o coração sincero que busca a Ele com verdade. Então, prepare-se para uma jornada de transformação. Dê esse próximo passo, confie em Deus e veja como Ele pode usar seu jejum para mudar sua vida, suas circunstâncias e até mesmo as pessoas ao seu redor. Se você chegou até aqui e o momento é certo, então dizemos amém. Pode ser que você não veja esse vídeo novamente, então Deus te abençoe.